Convido o pastor Oséias, que estará trazendo a mensagem. Primeira mensagem, depois de empossado. Os irmãos estendem as suas mãos e eu vou pedir ao pastor Cláudio que, por gentileza, venha aqui e orem pelo pastor Oséias. Orar nunca é demais. A palavra de Deus diz que orai sem cessar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos a vida do Teu servo mais uma vez em Tuas mãos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, o quanto ele tem consagrado o Teu coração e a Tua vida para esse momento, para ter o privilégio de ser um instrumento em Tuas mãos. Ó Pai, continua capacitando, Pai, na instrumentalidade do Teu Espírito, a vida do Teu servo, Pai. Que nessa noite, todas as noites, todos os dias em que o Senhor, ó Pai, depositar sobre o coração e a mente do Teu servo a Tua palavra, Pai, ela venha, Pai, como o martelo que esmiuça a penha, para quebrar as barreiras dos corações, para que vidas sejam edificadas, salvas, transformadas pelo Teu poder. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Teu servo será usado nesse momento para abençoar as nossas vidas, ó Pai. Continua capacitando, guardando, sustentando a Tua vida, da Tua esposa Milene, de sua filha Heloísa, sustentando, capacitando e frutificando o seu ministério para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir dos versos 7 ao 13. Efésios 4, dos versos 7 ao 13. Eu sei que os irmãos estão aí levantando e sentando, né? Mas eu gostaria de chamar os irmãos novamente para se colocarem de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. E nós leremos a partir aqui do versículo 13. Efésios capítulo 4, dos versos 13 em diante. Você está feliz de estar aqui essa noite? Então dá um sorriso aí para quem está próximo de você, né? Os de máscara não podem sorrir, mostrar o rosto, mas podem ter uma expressão aí de alegria, né, para os nossos irmãos. É bom, irmãos, nós podemos olhar para os nossos irmãos e ver como é bom fazermos parte dessa família, né, da igreja do Senhor. Amém? Efésios capítulo 4, dos versículos 7 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor Deus e Pai, novamente nos colocamos diante do Senhor, agora diante da Sua palavra. Pedimos, Pai amado, que o Senhor continue a falar conosco nessa noite. Senhor Deus, que nossos corações estejam abertos para ouvir e compreender e colocarmos em prática aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Irmãos, nesse texto, quando olhamos aqui, percebemos que o Senhor, Ele capacita a sua igreja. E eu quero dizer isso a você essa noite: o Senhor tem nos capacitado.
Isso é muito bom, saber que nós temos um Deus que nos capacita, porque a capacidade vem dele, vem do Senhor. A capacidade de estar aqui à frente hoje não vem de mim, né? Não vem do pregador, não vem do fato de eu ter um título, pastor, não. A capacidade para fazermos a obra de Deus vem do próprio Deus. É Ele quem capacita cada um de nós para fazer a obra dEle. E eu quero já começar essa mensagem com uma afirmação. O Senhor já capacitou você. Amém? O Senhor já capacitou você. E talvez você olhe assim e diga, pastor, mas como assim o Senhor me capacitou? Nós vivemos numa época, irmãos, em que existe dois termos que têm, de alguma maneira, atingido as igrejas. Um termo que é o chamado sacerdotalismo. É um termo, uma palavra que não dá para repetir muitas vezes, não, mas é sacerdotalismo. E o que significa o sacerdotalismo, pastor? Que palavra é essa? O sacerdotalismo é uma ideia de que na igreja o Senhor chamou um sacerdote, um homem de Deus. E é através desse homem de Deus que eu posso ser abençoado. Ou seja, tudo depende de um homem de Deus. Mas também um outro termo tem alcançado nossas igrejas. Isso também é um perigo, que é a ideia do carismatismo. É uma outra palavra grande, né, para repetir. Mas o que significa essa ideia de carismatismo, pastor? Significa que eu sou plenamente capacitado e não dependo de ninguém para ser abençoado. Então, esses dois extremos, eles de alguma maneira têm afetado as igrejas nos dias de hoje. Tanto a ideia do sacerdotismo, porque eu não preciso de mais ninguém além do pastor, eu preciso dele, eu preciso de um líder, eu preciso de uma pessoa, porque se essa pessoa não existir na minha vida, eu não sou abençoado, eu preciso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eu preciso da toalhinha do homem de Deus, ou preciso da saliva ou do suor do homem de Deus. E meu irmão, se você depender do meu suor, já vou te avisar, e da minha toalhinha, esquece. Como um bom carioca diria para os irmãos, esquece, né? Se você também conviver com essa ideia de que você não precisa de ninguém na sua caminhada e que você pode andar sozinho e que você não depende de ninguém, que você é uma ilha e que você vive isolado de tudo e de todos nessa caminhada com Deus, eu vou dizer para você também que você está equivocado. Também não é por aí. Nós somos capacitados. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve, e eu quero começar abordando os versículos iniciais de Efésios capítulo 4, e ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo estava escrevendo de Roma, ele estava preso em Roma quando ele escreve aos irmãos de Éfeso. E é interessante porque Paulo diz, como prisioneiro dos romanos, não é isso que ele diz aí? Ele vai dizer não, ao contrário, como prisioneiro no Senhor. E aí você vai dizer, pastor, peraí, Paulo, ele se considerava um prisioneiro de Cristo, um prisioneiro de Deus. Sim, irmãos, é isso que ele entendia. Ele entendia que nessa caminhada de vida, a vida dele não pertencia a ele mesmo. E se ele era prisioneiro em Roma, naquele momento em que ele escrevia aqueles irmãos de Éfeso, ele era prisioneiro por causa de Deus, da obra dele, porque ele estava cumprindo um propósito, da qual ele vai dizer ainda aos irmãos, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, ele tem um pleno entendimento que todos nós, uma vez que estamos com Cristo, recebemos uma vocação.
Nós somos chamados para algo. Nós somos chamados para o exercício de um ministério. E aí, por isso que eu digo para você que o Senhor já te capacitou, meu irmão. Por isso, você é chamado essa noite aqui, as palavras iniciais desse texto, é um chamado à igreja para que a igreja viva de uma maneira digna da vocação que recebeu. Meu desejo como pastor dessa igreja é viver de uma maneira digna da vocação que eu recebi, pelo qual fui chamado. Tive a oportunidade de exercer um ministério durante 15 anos em uma outra igreja. Para mim foi um grande privilégio, irmãos. É um privilégio ser pastor. Eu gosto dessa ideia de ser pastor. Eu gosto disso, de ser chamado para isso. Eu tenho para mim que é um privilégio. Ontem mesmo o pastor Nelson disse aqui que o ministério, na mensagem dele, um ministério, ele tem privilégios, mas ele também tem sofrimentos, e é verdade. Enquanto pastor, a gente está com o lombo calejado, eu posso dizer assim, a gente aprende a calejar o nosso lombo para as pedradas que virão, para as críticas que virão, O pastor costuma receber sempre um toque de elogio e de críticas nos almoços, nos jantares, após os cultos, faz parte. Pode me elogiar, pode criticar, faz parte, mas uma coisa eu peço que os irmãos façam por mim. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu preciso das orações dos irmãos. Eu não estou preocupado com elogios nem com críticas. Isso faz parte do ministério, não é? É assim que funciona mesmo. Mas eu preciso que os irmãos orem pelo seu pastor. Orem para que o Senhor me capacite, orem para que o Senhor me fortaleça, orem para que eu seja cada dia mais digno de estar aqui nesse púlpito, e eu me sinta digno de estar aqui. Eu não canso de dizer que toda vez que eu subo no púlpito para pregar, me dá um frio na barriga, irmãos. Eu posso estar ali sentado, irmãos, o pastor é carismático, não sei o quê. Eu sempre sinto um frio na barriga quando eu venho aqui, e eu sinto isso como um desafio, sabe? É algo que me desafia, toda vez estar aqui e trazendo algo que Deus tem falado ao meu coração. Mas o Senhor, Ele nos exorta, a palavra do Senhor nos exorta. E a todos nós, não só a mim enquanto pastor, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse é o nosso desafio, vivermos de maneira digna daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Mas também, a partir aqui do verso 2, eu quero trazer aqui algo que a palavra nos ensina aqui, e para que nós ainda possamos observar e entender esse contexto do qual nós vamos alcançar lá no texto que utilizamos aqui, a partir do versículo 7. A palavra nos fala sobre unidade. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Efésios, quando nós estudamos o livro de Efésios, a gente vai perceber, irmãos, que ele não fala sobre unidade antes do capítulo 4. Se você observar, se você estudar o livro de Efésios, você vai perceber que no capítulo 1, ele está falando ali do chamado, da maneira como Deus chama cada um de nós, e alguns até pensando aí nessa ideia do chamado irresistível, Efésios 1, ele fala sobre essa ideia de que o Senhor nos chama, o Senhor é quem realmente chama cada um de nós, o Senhor é quem nos capacita. É assim que nós vamos ver lá, Efésios 1. Efésios capítulo 2, ele vai falar sobre a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas ele vai falando sobre tratados teológicos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e é só no capítulo 4 que ele vai falar sobre a unidade, dando a ideia, dando um entendimento, inclusive, de que não é possível pensar na unidade sem fundamentação. Interessante isso, porque ele vai dizer assim no versículo 2, Efésios capítulo 4, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele vai continuar dizendo assim, até o versículo 6, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Aqui nós encontramos uma exortação à unidade. E quando nós falamos sobre unidade, nós vamos ver aqui uma exortação que muito nos incomoda, irmãos. Porque o texto diz aqui o seguinte, olha, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso nos remete, nos faz lembrar Hebreus capítulo 12, versículo 14. E o que é que diz lá, Hebreus 12, 14? Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Outras versões vai dizer exatamente isso. Faça todo o esforço possível para viver em paz com todos e serem santos. Ou vai dizer, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, mostrando que deve haver um esforço total nosso. Não é fácil viver em paz com todos. Aliás, irmãos, não é fácil nem viver em paz com a nossa própria família, não é? Se eu não me esforçar para viver em paz com a minha esposa, eu não consigo viver em paz com ela. Começa no meu núcleo familiar. Eu preciso fazer concessões logo de manhã, quando eu acordo. Quem vai fazer o café? Hoje ela já amanheceu e falou, hoje você faz o café, viu bem? Eu falei, amém, deixa comigo. Né? Tem dia que eu acordo um pouco atrasado, ela já está lá com o café, já está aqui, meu amor, preparado. E a gente vai fazendo concessões no nosso núcleo familiar, no nosso casamento. A gente aprende, irmãos, que para a gente conseguir viver bem dentro do casamento, eu preciso ceder. Né? É aquela famosa frase, ou aquele filme antigo, alguém tem que ceder. E é isso mesmo, porque se eu não fizer concessões, se eu colocar o meu eu na frente, eu não consigo conviver com as pessoas. Agora, se na minha família é assim, imagina na igreja. Eu preciso fazer todo um esforço. E o apóstolo Paulo, ele usa exatamente essa frase, faça todo o esforço. Se fosse fácil, ele não diria isso. Mas a palavra do Senhor está dizendo para eu fazer esforço, para eu me esforçar. Aliás, Hebreus capítulo 12, 14, nos diz que sem isso, ninguém verá o Senhor. Então, se você não se esforçar para viver em paz aqui, meu irmão, com seus irmãos, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos na fé, vai ser difícil convivermos lá no céu. Porque aqui a gente passa um período só. Lá no céu é uma eternidade inteira. Não é? Agora, quais são as bases para que essa unidade aconteça? E nós vamos observar aqui, no versículo 4 em diante. Há um só corpo, um só Espírito, a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só, há só um Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa unidade, ela não acontece sem fundamentos, ela acontece porque só há um Senhor, uma só fé, uma esperança, um só batismo. Há elementos doutrinários que nos permitem estar unidos. Eu não fico unido simplesmente porque alguém diz. Eu me uno porque há elementos e fundamentações bíblicas para essa unidade. E quando eu penso no corpo de Cristo, quando eu penso na igreja do Senhor, né, eu penso que estar unido à igreja do Senhor, viver em comunhão com a igreja do Senhor, eu tenho dito isso, e eu vou repetir isso muitas vezes aqui também no púlpito. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia separado para nós adorarmos ao Senhor. Que bom que os irmãos estão aqui hoje, adorando o Senhor. Que bom que temos irmãos lá na live, acompanhando também essa noite, esse culto e participando, porque separaram esse dia, esse tempo para a adoração ao Senhor. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas todos os dias não são do Senhor? Todos os dias são. Todos os dias são do Senhor, todos os minutos são. Mas há um dia que a igreja separa para estar em reunião, para adorar ao Senhor. Isso é algo muito precioso, irmãos. Nós precisamos zelar e guardar isso, lembrar disso, reforçar isso, porque domingo virou dia de muitas coisas, não é? Para muita gente. É dia de futebol, é dia de lavar carro, é dia de fazer feira, é dia de ir para a praia, é dia de fazer trocentas coisas, mas menos dia do Senhor. Nós precisamos lembrar
que domingo é um dia separado e escolhido para que o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Essa unidade, irmãos, ela se fundamenta, mas essa unidade também, quando nós praticamos essa unidade, nós começamos a perceber que nós vamos vivenciar uma edificação abençoadora. Olha o que o texto diz aqui a partir dos versículos 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Olha, irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos um Jesus que veio aqui à terra e no seu ministério ele fez muitas coisas. Ele abençoou pessoas, curou enfermos, ele impactou vidas. Se tem algo que nós precisamos enfatizar nos dias de hoje, como igreja, é o verdadeiro encontro com Jesus. Eu preciso trazer as pessoas à igreja? Sim, é importante estar aqui reunido, como eu disse. Ah, pastor, domingo é o dia do Senhor, é o dia de estarmos reunidos. Sim, é verdade isso. Mas é possível que as pessoas venham à igreja, e venham à igreja, e venham à igreja, e venham à igreja, e venham à igreja, mas não tenham um verdadeiro encontro com Jesus? Eu me lembro de uma experiência que muito me marcou no meu ministério, de um rapaz que tinha uns 5 anos que eu era pastor apenas. E eu estava lá, todo alegre, porque a igreja estava cheia de gente, muita gente, os cultos nossos cada vez mais enchendo de pessoas vindo, o pastor fica feliz quando vem pessoas, não é? Eu fico muito feliz quando vejo a igreja cheia de gente, e eu creio que aqui também, Deus vai trazer muitas pessoas em nome de Jesus, eu creio nisso, para a honra e glória do Senhor, não minha, não nossa, mas a honra e glória do Senhor. Mas eu estava muito feliz, era uma época de muita felicidade no meu ministério, e feliz por pessoas vindo e pessoas se aproximando da igreja, e cada vez que eu aparecia, alguém dizia: pastor, eu quero frequentar a sua igreja, eu vou participar. Eu falava: nossa, que bênção, né? E alguém aparecia e dizia: olha, eu vou participar da igreja, e eu ficava cada vez mais feliz, e era um tempo feliz do meu ministério. Até que, num culto de virada, eu sempre gostei de virar o ano na igreja, viu, irmão? Já estou falando aqui, se os irmãos não forem viajar, estiverem aqui e puderem e quiserem, faremos o culto de virada para a honra e glória do Senhor também. Então, passamos lá o culto de virada, e um rapaz estava frequentando a igreja há pouco tempo, ele estava namorando uma moça, inclusive, da igreja, um rapaz muito bem afeiçoado, falava bem, se vestia bem, e eu vi aquele rapaz ali, fiquei muito feliz, porque ele estava vindo, frequentava todos os cultos, ele vinha, e participava da escola dominical, ele vinha no culto de domingo à noite, e justamente naquele culto de virada, de final de ano, ele também veio. Estávamos num grupo bom de pessoas ali, naquele culto de virada. E logo após aquele culto de virada, já nos primeiros dias do ano, eu saí de férias pastorais, estava viajando, e aí recebi uma ligação de um diácono da igreja. E fiquei preocupado, porque nas férias pastorais a gente costuma realmente evitar atender ligações de igreja, tentar desconectar um pouco, descansar a mente. Fiquei preocupado e recebi aquela ligação do diácono, e ele me ligou e disse: pastor, eu preciso te dizer algo. E eu falei: o quê? Ele falou: olha, sabe aquele rapaz que está vindo à igreja? Eu falei: sei. Vou mencionar o nome dele aqui. Cícero. Lembra do Cícero, pastor? Eu falei: lembro. Ele falou: pois é, ele foi brutalmente assassinado há poucos instantes. Ele foi fazer um acerto com a polícia. Eu falei: como assim acerto? Ele é policial? Ele falou: não, ele é bandido. Ele é traficante do PCC. Eu falei: como assim?
Ele falou, pois é, ele cuidava de uma boca em Poá. E lá ele tinha que fazer um acerto com a polícia, e nesse acerto, parece que não deu acerto, e parece que houve uma troca de tiros, e ele foi brutalmente assassinado e morreu. E aliás, o filho de uma irmã da igreja também, esse rapaz também frequentava a igreja, também estava junto e ele morreu também. Aí eu falei, meu irmão, que coisa. E agora? Ele falou, agora a família está totalmente abalada, pastor. Eles ainda querem saber se pode fazer o velório na igreja. Aí eu falei, não, ok, o espaço da igreja está disponível, né, para isso e tal. E já voltei, né, fiz lá o check-out no hotel e vim em direção à igreja para acompanhar aquele velório, aquele sepultamento e tudo mais. Um rapaz que frequentava a igreja. Mas nessa volta, irmãos, o meu coração, uma pergunta ecoava no meu coração. Uma pergunta, para mim, não fazia sentido. E eu tentava entender algo, eu voltava dirigindo, e com a Milene, a Heloísa não existia nessa época. E uma pergunta vinha no meu coração e apertava o meu coração. E a pergunta era, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de falar naquele púlpito? Que aquele jovem, domingo após domingo, ia lá, frequentou, no culto de virada, passou o ano de joelhos, e dias depois ele é brutalmente assassinado, traficante do PCC. Qual foi o meu erro? A minha pergunta para a Milene foi essa. Eu vim indignado naquela viagem, irmãos, e eu perguntava, o que eu falhei? Qual foi o meu erro como pastor? O que eu deixei de falar para aquele jovem? E a resposta veio, claramente, no meu coração. E aquilo eu não me esqueço nunca, irmãos. Deus disse para mim claramente no meu coração, não se preocupem em as pessoas estar na igreja, se preocupe das pessoas terem um verdadeiro encontro comigo, porque elas podem estar na igreja, mas o coração delas está longe de mim. Então, o que você precisa fazer como pastor é falar que as pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque se elas não tiverem um encontro verdadeiro comigo, nada feito. Então, irmãos, nós somos chamados, somos capacitados por Deus, para quê? Para quê? Para que nós possamos ser agentes de Deus, para permitir que pessoas tenham um encontro verdadeiro com Ele. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, com toda a capacidade dEle, com toda a sabedoria dEle, quando Ele sobe entre triunfa às alturas, e quando Ele volta ao Pai, o que Ele faz? A palavra nos diz, olha aqui, versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O Senhor nos capacitou para fazermos aquilo que Ele mesmo veio fazer na terra, levar as pessoas a ter um encontro com Ele. O Senhor capacitou você, minha irmã. O Senhor capacitou você, meu irmão. O Senhor capacitou você, jovem, adolescente. O Senhor capacitou cada um de nós para continuarmos o trabalho dEle. E é por isso que aqui, no versículo 7, a palavra de Deus diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É de graça, é pela graça que o Senhor nos capacita para fazermos a obra dEle aqui na terra. Talvez você pergunte para mim assim, pastor, de que maneira eu posso ser capacitado por Deus para fazer a obra dEle? Eu vou dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele deu dons aos homens e mulheres. Dons. O Senhor já nos capacitou com dons. O Senhor já capacitou você com pelo menos um dom. Você sabia disso? Você sabe qual é o seu dom? Pergunta aí para quem está ao seu lado. Meu irmão, você sabe qual é o seu dom? Sabe, irmã Chiquinha, qual é o seu dom? Você sabe, meu irmão, qual é o seu dom? Olha,
Existem algumas listas de dons na Bíblia, viu? Se você não sabe quais são os dons, né? Tem alguns irmãos aí que estão falando, sei lá, que é dom, né? Pois é, existe na palavra de Deus algumas listas de dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, né? São exemplos bíblicos. A palavra do Senhor vai nos mostrar essas listas de dons. Então, haverá aqui na igreja, eu vou passar para os irmãos, nós teremos aqui um treinamento futuro, não vai demorar muito, de dons. Vamos falar sobre dons aqui na igreja, né? Para que os irmãos possam fazer, inclusive, um teste de dons, tá? E os irmãos possam entender quais são os seus dons, possam compreender os seus dons e como os irmãos poderão praticar os seus dons aqui na igreja e lá fora. Porque os dons que o Senhor nos deu é para fazer a obra de Deus, não somente aqui, mas principalmente lá na tua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, para que você possa abençoar pessoas lá também, né? Esse é o propósito do Senhor. E quem tem te dado dons, o texto diz aqui, quem tem abençoado a igreja dele com dons, é o próprio Cristo com todo o poder dele. Ele desce às profundezas, ele sobe aos céus, ele tem todo o poder e autoridade para capacitar você com dons. Então, quando você compreende o seu dom, aquilo que Deus chamou você para fazer, você pode praticar, porque quem te deu isso foi Deus, e quem te capacita é Deus. Amém? A igreja também ela é edificada, irmãos, quando nós compreendemos que o Senhor designa líderes para a obra dele. Olha o que diz aqui o versículo 11, diz aqui: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O Senhor chamou, é o que diz aqui o comecinho do versículo 11, e ele designou, ele chamou, ele comissionou, ele separou alguns para a obra do ministério. E aqui nós encontramos 4 dons, né? Primeiro que nós encontramos aqui é o dom de apóstolo. Ele vai falar aqui, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Esse termo aqui, pastores, ele está junto com mestres lá no grego, né? É pastor mestre. Então, por isso que são 4, não 5. Mas, apóstolos, o termo grego apóstolo significa aquele que é enviado. Quando nós compreendemos o termo apóstolo, biblicamente, nós estamos falando de 12 homens que andaram com Jesus. Então, hoje em dia, esse título de apóstolo, ele está restrito somente àqueles que viram Jesus. Aqueles 12 apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Jesus. Então, qualquer igreja, né, qualquer homem ou mulher que se designe apóstolo nos dias de hoje, está usando um termo que não pode ser usado, né? Biblicamente não pode ser usado, porque esse termo ele é conferido apenas àqueles homens que andaram com Jesus. Amém? Mas, quando eu penso no significado da palavra apóstolo, eu estou pensando naquele que é enviado. Então, nesse sentido, aquele que é enviado, ele sim, ele se aplica a cada um de nós. Todos nós podemos exercer, nos dias de hoje, nesse sentido, não no termo, tá? Mas nesse sentido, aquele que é enviado, um missionário, ele exerce um ministério apostólico, por exemplo. É aquele que é enviado, ele é comissionado. É isso que o termo grego lá, apóstolos, é uma transliteração grega, quer nos ensinar. Quando eu penso em profetas, são aqueles homens de Deus, ou mulheres de Deus, pessoas que Deus chama para trazer uma palavra que conforta aqueles que de alguma maneira estão incomodados, mas uma palavra também que confronta aqueles que estão acomodados. Esses são os profetas, essas são as pessoas que Deus chama para o exercício do ministério profético. Quando eu penso em evangelistas, são aqueles que vão com o objetivo de levar a palavra e pescar
homens e mulheres para o reino de Deus. São aquelas pessoas incomodadas por ganhar almas. Esse é o verdadeiro sentido do evangelista. São pessoas que se incomodam quando almas não são alcançadas. Pastor, aqui na igreja não estamos batizando. O que acontece? Por que nós não estamos batizando? Irmãos, eu vou dizer para os irmãos, nós vamos ter batismo aqui em julho. Nossa, irmãos. Já estava conversando com o pastor Gilmar a respeito desse negócio. Nós vamos ter batismo aqui em julho, irmãos. Amém? Amém, vamos lá, vamos começar. Para o regular do Senhor. Vamos preparar as pessoas para o batismo. E pela fé eu já digo aqui para os irmãos, vamos ter batismo, nem que seja no último domingo de julho. Mas vamos deixar já, né, pré-agendado. Aí, irmão Felipe, julho. Tá certo? Por quê? Porque eu sei que aqui nessa igreja tem evangelistas, pessoas que se incomodam e pensam, pastor, por que pessoas não estão aceitando Jesus? Por que pessoas não estão sendo batizadas? É o verdadeiro sentido do evangelista. Há pessoas com esse coração, com esse incômodo. Amém por isso, porque na igreja há pessoas assim. Glória a Deus. E há também aqueles que estão aqui sendo chamados de pastores mestres. Né? Algumas versões vão falar pastores e mestres, ou pastores e doutores, mas o melhor termo seria pastores mestres. Esses são aqueles que são chamados para o fortalecimento, para o apacentamento da igreja. Não é? Então, essas são as pessoas que Deus designa para a igreja. Deus escolhe, Deus chama e Deus coloca para a obra dele. Essas pessoas, elas foram escolhidas por Deus porque Deus tem um propósito na vida dessas pessoas. Ontem o pastor Nelson disse algo muito interessante e é verdade. Quando Deus ele chama pessoas, ele coloca pessoas em lugares, Deus ele incomoda essas pessoas para que elas possam servir, para que elas possam fazer a obra dele. Eu me lembro de Jeremias. Eu gostaria até de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias aí em Jeremias, capítulo 1. O chamado de Jeremias, né? Versículos 4 a 10, quero convidar você a abrir sua Bíblia, Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10, é um texto muito interessante, que mostra o chamado de Jeremias, é um exemplo desse chamado. Geralmente, uma característica do chamado é que as pessoas chamadas, elas se sentem incapazes. Interessante isso. As pessoas chamadas, elas têm um sentimento de incapacidade, irmãos. Eu lembro do chamado de Moisés, poderíamos também olhar aqui o chamado de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. O chamado de Moisés também foi semelhante. Ele vai dizer, Senhor, eu sou pesado de língua. Como eu vou exercer esse ministério? Como eu vou fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer? O chamado de Josué, mas eu quero compartilhar aqui o chamado de Jeremias com os irmãos. Jeremias capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas Jeremias diz, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que você é escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Talvez você diga, como disse Caleb, agora, com 80 anos? Talvez você diga, como disse Moisés, eu, pesado de língua? Talvez você diga, como disse aqui Jeremias, eu, um menino? Quantos anos tinha Jeremias? 8 anos de idade? 9 anos de idade? Por aí.
nesse período que Deus chama ele. Alguns dizem que ele não passava de 14 anos de idade nesse período. Então, talvez você diga, pastor, a minha idade, pastor, a minha condição, pastor, eu sou jovem demais, sou velho demais. Não importa. Se Deus tem chamado você, minha irmã, se Deus tem chamado você, meu irmão, só diga uma coisa para o Senhor, eis-me aqui. Você vai confiar em você mesma? Em você mesmo, na sua capacidade? No quanto que você sabe, do quanto que você pode? Vai confiar em você para fazer a obra do Senhor? Não confie. Confie naquele que capacita, naquele que nos fortalece. Ele é capaz. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos fortalecer. Eu estou aceitando esse ministério, irmãos, clamando pela capacidade que vem do alto. Se eu dependesse da minha própria capacidade, eu não aceitaria esse convite. Eu diria para os irmãos, olha, tem muitos pastores por aí melhor, vão atrás de outro. Mas eu estou aceitando porque eu estou confiando na capacidade que Deus pode nos dar. E eu quero dizer a mesma coisa aos irmãos. Não aceite e confie na sua capacidade, minha irmã, meu irmão. Eu tenho essa cara de jovem aqui, né? Hoje eu brinquei lá na classe dos jovens, passei por lá, falei, estou aqui na minha classe. O pessoal falou, mas eu fico imaginando, os irmãos imagina uma coisa, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, quando eu fui ordenado pastor, os irmãos olhariam para mim e falavam, você, pastor? Você? Irmãos, para muitas pessoas, as pessoas tinham dificuldade de aceitar eu como pastor, há 17 anos atrás. Ainda hoje eu sou bem jovem, né? Me considero assim um garotão. Mas, há 17 anos atrás, as pessoas olhavam para mim e falavam, você? Aí o que eu fiz para parecer mais velho? Aí eu deixei a barba crescer. Falei, vou deixar a barba crescer, porque se eu deixar a barba crescer, eu acho que os irmãos vão, né, me respeitar um pouco mais, que não sei o quê. Papá. Passou 2 meses apenas que eu estava assumindo o ministério. 2 meses para vir um furacão na igreja lá. Um problemaço, gigantesco, de as pessoas todas do bairro saberem, todo mundo do bairro sabia o problema, gigante. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Faz só 2 meses que eu acabei de assumir o ministério, eu não acredito que esse problema veio para eu resolver agora, podia esperar um pouquinho mais, 1 ano pelo menos. 2 meses que eu estava lá, e eu não entendi aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível, 2 meses somente. E eu não entendi mesmo, mas Deus estava fazendo a obra dele, irmãos, de um jeito muito especial, de uma maneira que eu não entendia direito. Era um problema numa família, num bar que tinha lá da igreja. Era um bar que tinha 4 casas, o pastor Gilmar conheceu um pouquinho para baixo da igreja, aliás, não conheceu, tem um mercadinho ali, um pouquinho para baixo da igreja lá, Batista Videiro. Ali era um bar, era o único bar que tinha na rua da igreja. E aquele bar concorria com a igreja. Enquanto a igreja fazia culto, o bar tocava um samba lá, um forró e tudo mais, e os irmãos ficavam incomodados. Pastor, eu vou lá falar com o dono do bar. Alguma coisa tem que acontecer para esse bar diminuir o volume. E o pessoal do bar lá, o pessoal aumentava o som na igreja, o bar aumentava também. Era uma concorrência de som, ninguém sabia se era samba, se era louvor, o que era. E o problema veio para a gente tratar com quem? Com o dono do bar. O dono do bar queria uma visita. E queria ajuda. E lá vai eu visitar o dono do bar. Ai, irmãos, Deus faz as coisas do jeito dele, de uma maneira dele. O fato é que eu nem imaginava, né, o que Deus estava fazendo, mas o dono do bar aceita Jesus. A esposa do dono do bar também aceita Jesus. A família do dono do bar aceita Jesus. E aquele bar não vira mais bar. O bairro inteiro fica sabendo que o bar deixou de ser bar, porque pastorzinho, é assim que me chamavam lá, pastorzinho foi fazer uma visita. Aí eu estava andando lá pelas ruas do bairro, fazendo visita lá, indo lá na casa dos irmãos. Um dia, um rapaz lá, que era um dos que frequentava aquele bar, teve que ir mais longe, né? Aí ele me parou na rua e falou, o que o senhor fez com o bar, com o dono do bar? Eu falei, o quê? Ele falou, você não é o pastor da igreja batista? Eu falei, sou.
O que você fez com o bar? Eu falei, não fiz nada. Ele resolveu fechar o bar porque aceitou Jesus. Ô pastor, eu falei, você também vai mudar de vida, hein? Deixa Deus usar você, para ver o que acontece. Deus muda. Eu sei que o bairro inteiro ficou sabendo daquela história, irmãos, e foi algo assim que impactou vidas de forma indireta. Eu nem imaginava que aquilo podia acontecer, mas foi um testemunho, foi um holofote que Deus deu para abençoar vidas de outras pessoas que depois se aproximaram da igreja. Então, ou seja, Deus vai fazer coisas quando a gente se coloca nas mãos dEle, para servir a Ele, de uma maneira que a gente às vezes não entende, da maneira que muitas vezes a gente vai se sentir incapaz, despreparado, mas que é Deus fazendo, do jeito dEle, da maneira dEle. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver o agir de Deus através de você e vai falar, ai, como eu sou bom, nossa, como eu sou fera, né? Não, você vai reconhecer que o bom é Deus, o bom é o Deus que age através de você, o bom é o Deus que age através de nós, irmãos. Ontem, no culto de posse, foi muitas alegrias, né? E tinha uma pessoa aqui que eu fiquei muito honrado de ela ter vindo, talvez ela esteja assistindo agora a live também, e ela foi uma pessoa que eu conheci na Unip, aqui do lado, próximo dos irmãos, na Unip da Anchieta. Eu era um pastor, frequentando a faculdade, fazendo curso de marketing na Unip, e lá na Unip eu ia tirar xerox, na loja de xerox que tinha lá. E quem estava lá na loja de xerox? Uma moça, que eu pude falar de Jesus para ela algumas vezes. E eu jamais imaginava que aquela moça era do nosso bairro. Uma moça, despretensiosamente, eu falava lá, olha, e eu via ela chorando algumas vezes, eu falava, olha, Jesus ama você, viu? Ela falava, obrigado. Olha, Jesus pode mudar, não sei o que está acontecendo com você, mas Jesus pode mudar a sua vida, viu? Muito obrigado. Um dia essa moça apareceu na igreja, era vizinha da igreja, a gente nem sabia. E ela falou ontem aqui, ela falou, pastor, eu vim aqui hoje na sua posse, porque eu me lembro de como eu conheci você lá na faculdade, na Unip. Eu falei, nossa, você cavou o fundo do baú aí, né? Ela falou, pois é, eu me lembro lá das nossas conversas na lojinha de xerox. E depois eu fui na igreja e vi o pastor pregando lá. Eu saí correndo, ela falou. Eu falei, sério, eu não sabia que você saiu correndo. Ela falou, saí correndo, porque eu estava com vergonha. Eu jamais imaginava que você era o pastor da igreja batista do lado da minha casa. Eu falei, olha só que bênção. Fiquei sabendo disso ontem. E ela estava aqui, celebrando com a gente essa posse. Então, irmãos, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer através de você, de uma maneira despretensiosa, mas que Deus pode fazer. Deus querendo fazer, agindo Deus, irmãos. Não há ninguém que possa impedir. Simplesmente se coloque como canal de bênção na sua escola, na sua faculdade, na sua família, nessa igreja, para servir a Ele e fazer a obra dEle. Quando nós servimos, irmãos, para fazer a obra do Senhor, a igreja é edificada. E como resultado disso, está aqui em Efésios capítulo 4, eu quero convidar você a observar o versículo 13. Aliás, o versículo 12. Diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O resultado disso, quando nós edificamos a igreja, servimos para edificar a igreja do Senhor, o resultado, nós encontramos aqui, versículo 12, os santos são preparados para a obra do ministério. Nós vemos aqui aperfeiçoamento, irmãos. E aperfeiçoamento significa a ideia de pessoas que estão no tamanho certo, do jeito certo,
da maneira certa, para a obra do Senhor. Pessoas encaixadas, pessoas aperfeiçoadas, pessoas que cumprem suas funções. Isso significa aperfeiçoamento. O resultado disso é o aperfeiçoamento. E é isso que Deus deseja fazer aqui nessa igreja batista de Vila Moraes. Deseja que nós sejamos aperfeiçoados para a honra e glória dele. Amém? O resultado disso, irmãos, está aqui no versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Quantos, irmãos, nós temos que buscar? Olha o que o texto diz aí. Todos. Nós vamos buscar todos, irmãos. Porque a ideia, o aperfeiçoamento, não é para algumas poucas pessoas. O aperfeiçoamento é para todos. É para que alcance a todos. Ah, pastor, mas como que isso funciona na igreja? Isso funciona através da liderança. Deus líderes para a igreja. Nós vamos nos reunir já. A liderança vai se reunir dia 14, é isso? Não, dia 7. Dia 7. Dia 7 a liderança vai se reunir dessa igreja. Para quê? Para nós já começarmos a pensar como nós podemos nos aperfeiçoar enquanto igreja. Nós iremos nos reunir. E essa liderança aperfeiçoada, a ideia é que ela aperfeiçoe também os demais. Traga esse aperfeiçoamento para os demais. E assim nós possamos impactar toda a igreja. É assim que funciona. Nós vamos ver também como resultado, maturidade, é o que diz aqui, versículo 13. E cheguemos à maturidade. É interessante, porque a continuação aqui diz, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É interessante isso, porque Deus nos dá maturidade, irmãos. Uma igreja madura, pessoas maduras, são pessoas que crescem. São pessoas que são aperfeiçoadas continuamente, aperfeiçoamento contínuo. Eu não sou o mesmo do que eu era há 2 anos atrás. Glória a Deus por isso. Que você não seja o mesmo, meu irmão, daqui 1 mês, ou daqui 2 meses, daqui 1 ano, do que você era 1 ano atrás. Porque se você for o mesmo, significa que você não amadureceu, que você está igual, que você está estagnado. E é uma sensação muito ruim, essa sensação de estar estagnado, não é? Mas nós podemos crescer, nós podemos amadurecer, nós podemos buscar essa plenitude. O versículo 14 também nos fala aqui desse resultado, que é aquilo que nós vemos nas crianças, né? As crianças são levadas de um lado para o outro, qualquer pirulito, qualquer chocolate, qualquer doce alegra uma criança, não é assim? E aí você passa um melzinho na boca da criança aqui, e ela vem, aí tem um negócio aqui, ela vai, e há cristãos assim, irmãos, há pessoas na igreja que são assim, elas são levadas por doces que são passadas na boca delas. Qualquer coisa que alegra o meu coração, irmãos, faremos uma campanha de uma jornada no monte. Aí alguns irmãos vão falar assim, oh glória, amém, aleluia. Não tem nada contra monte, viu irmãos? Nada contra monte. Podemos até um dia ir no monte também, sem problema nenhum. Quero deixar claro aqui minha posição. Mas há pessoas que vivem independentes disso. Eu dependo do monte, eu dependo de uma campanha, eu dependo de um negócio, eu dependo de outro, e elas vão para onde for que tiver. Irmãos, faremos 7 semanas da virada da sua vida. Começa amanhã, aí vai lá, 7 semanas, toda segunda-feira aqui na igreja. E aí vai uma pessoa lá, campanha. Tem uma campanha na Igreja Batista, tem uma campanha ali na Assembleia, tem uma campanha ali na Presbiteriana, tem uma campanha... É doce? Você está vivendo de doce, meu irmão? Quando eu ver alguns irmãos aí falando essas coisas, eu falo, é docinho, hein, tá dependendo de doce. Cuidado. Por quê? Porque numa dessas coisas aí você pode ser iludido, você pode ser ludibriado, você pode ser enganado. Tome cuidado. E é por isso que nós precisamos de maturidade, precisamos ser cristãos firmes. E essa firmeza, diz o versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
Então, essas viagens que a gente pode fazer por aí, pode conter erros doutrinários. E os ventos são ventos de doutrina. Para que eu possa estar firme, eu preciso conhecer doutrinas, eu preciso conhecer a palavra. Para que eu possa me manter firme diante das ondas que estão rodando aí pelo mundo, eu preciso estar firme na palavra. Isso é algo sério, irmãos. E não é algo, dizer isso aqui que eu estou falando agora para os irmãos, não é algo que agrada, né, muitos irmãos, né? Porque eu poderia fazer parte, aliás, eu conheço marketing, né? E posso usar o marketing, poderia usar o marketing como estratégia aqui de ganhar gente. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu não vou usar marketing, eu vou usar estratégia de sedução, estratégia... Não, eu vou usar a palavra de Deus aqui, nós vamos manter a fidelidade às Escrituras, da palavra de Deus. E nós precisamos nos solidificar nisso. E como consequência também, diz o versículo 15 aqui, 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O crescimento, irmãos, ele vem como consequência de tudo isso. Consequência da fidelidade do serviço à obra de Deus. Deus é quem dá o crescimento à obra dele, e quando Deus quer, ele manda. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: Deus não vai dar a nós, Igreja Batista de Vila Moraes, crescimento sem que Ele saiba que nós estejamos preparados para isso. Eu já aprendi uma coisa sobre crescimento. Eu não peço a Deus mais gente. Eu não peço. Sobre crescimento, eu já vou dizer aqui, eu vou abrir meu coração para os irmãos. Eu não peço a Deus números. Eu já aprendi que eu não devo fazer mais isso. Eu já pedi para Deus números, e Deus deu. Só que a gente não soube o que fazer com os números. Então, se é para ter aqui um montão de gente dentro dessa igreja, que a gente não saiba como cuidar delas, como apoiá-las, como orar por elas, como discipulá-las, eu não quero queimar pessoas. Eu não quero que pessoas venham para cá para sair daqui tristes, porque entraram e saíram e a igreja não fez diferença na vida delas. Eu quero orar para que Deus nos capacite enquanto igreja, e vou trabalhar muito para isso, e vamos trabalhar juntos para isso, para que Deus nos capacite enquanto igreja, para estarmos preparados para receber as pessoas que aqui entrarem. Se Deus nos capacitar para isso, Deus vai mandar gente, vai mandar gente, vai mandar gente, e vai mandar gente, e nós vamos ficar cada vez mais felizes pelas pessoas que estão aqui. Esse é o desejo de Deus, irmãos, que a obra dele cresça, mas ela vai crescer quando nós estivermos preparados para servir, para edificar, para ser parte disso. Deus quer você envolvido nisso. Deus quer você envolvida nisso, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E talvez você diga assim: pastor, eu não sei, eu nem sei se eu vou estar nessa igreja, eu nem sei se eu sou daqui mesmo, eu não me sinto parte aqui dessa igreja. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu estou começando meu ministério hoje, aqui nessa igreja. Hoje de manhã teve um visitante aqui, ele falou: pastor, primeiro dia que eu estou aqui, nunca pisei o pé nessa igreja. Eu falei: que bom que você está aqui pelo primeiro dia, porque hoje é o meu primeiro dia como pastor dessa igreja também. Estamos começando juntos. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês isso, né? Tem alguns irmãos aqui de outras igrejas, não quero dizer para eles não, só se Deus tocar realmente no coração deles, mas eu quero dizer para os irmãos, estamos começando juntos. Se você talvez diga: pastor, eu nem sei se eu deveria estar aqui, eu quero dizer para você, Deus colocou você aqui hoje para ouvir isso, minha irmã, meu irmão, e eu quero começar junto com vocês, quero estar junto com vocês. Vamos juntos nessa caminhada de fé, nessa caminhada rumo à obra de Cristo, rumo ao propósito dele para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Sua palavra é sempre viva e poderosa. Senhor Deus, nós desejamos servir ao Senhor com alegria. Nós desejamos, Pai amado, Te adorar, entregar, Senhor Deus, nossos dons, talentos na Sua obra, Senhor. Nós desejamos, Senhor Deus, Te servir de uma maneira, Senhor Deus, especial, reconhecendo que o Senhor tem nos chamado, Senhor Deus. Reconhecendo como o apóstolo Paulo ali começou dizendo que ele era prisioneiro, não de Nero, não de Roma, mas ele era prisioneiro no Senhor, porque ele se sentia
um servo do Senhor. Ele se sentia alguém que estava servindo mesmo com a sua vida, servindo com os seus talentos, servindo com os seus dons. E é isso que nós desejamos fazer aqui nessa igreja. Nós desejamos servir ao Senhor, Pai amado, com os nossos talentos, com os nossos dons, compreendendo que o Senhor é quem escolhe as pessoas, e é que é o Senhor também quem capacita cada um de nós, conforme o teu poder. O Senhor tem todo o poder, o Senhor desceu às profundezas, subiu aos céus, para nos capacitar a fazer a tua obra, a permitir que pessoas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor. Esse é o teu desejo, Pai, e esse é o nosso desejo também enquanto igreja. Permitir que pessoas tenham um verdadeiro encontro com Jesus, pessoas que possam de fato se encontrar com Cristo. Esse é o nosso desejo enquanto igreja, Pai amado, servir como meio, canal de bênção para isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.